Meus amados, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todo mundo, especialmente a você que está em casa. Sempre um prazer, sempre uma honra poder entrar na sua residência, na sua sala, no seu quarto, estar compartilhando do pão vivo que desceu do céu, da palavra de Deus, falando das Escrituras, estarmos em comunhão. É bom saber que as distâncias não nos separam, que as distâncias não impedem que a comunhão do sangue de Jesus, que corre em nossas vidas espirituais, esteja nos unindo e nos lembrando que somos família. Isso é um mistério de Deus, isso é um mistério da igreja, e nós louvamos a Ele por isso, por esse presente que Ele nos legou. Reforçando o convite para que no sábado, agora no próximo sábado, dia 31 de julho, você esteja presente com a gente. Nós teremos aqui o retorno dos nossos cultos presenciais de jovens. Ainda que você não seja tão jovem assim, estaremos em comunhão, porque as idades também não nos separam. Isso é muito bom. Vamos ter a companhia de irmãos amados da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Salvador, ministrando a parte do louvor. O Ministério de Arte da igreja também vai estar imprimindo a jovialidade deles e o mover do Espírito Santo na vida deles através das artes. Então, e teremos uma palavra direcionada. O tema vai ser recomeços. Estaremos recomeçando, mas eu acredito que a humanidade vive um período de recomeços. O Senhor ministrou algumas coisas no nosso coração e a gente vai ter muito prazer, muita honra em dividir tudo aquilo que o Senhor está falando com a gente. Então, se você puder, esteja aqui com a gente. O culto é voltado para os jovens, mas a entrada é franqueada a quem quiser. Vai ser no próximo sábado, às 18 horas. O link da inscrição está disponível no link também da transmissão. Ou se você quiser, você pode ir na descrição do nosso canal no Instagram, nosso perfil do Instagram, que é o Influence Movement, que é o nome do nosso Ministério de Jovens aqui da igreja. Tá bom? Traga dinheiro, porque vai ter hambúrguer gourmet também. E aí na cantina a gente sempre tem coisa boa sendo produzida. Meus queridos, eu queria ler um texto na Bíblia. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes capítulo 11, a partir do verso 29. Acho que está sem projeção, né? Mas vamos lá. Juízes capítulo 11, verso 29. Diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregarem os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim, dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas vestes, as suas próprias roupas, e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela disse: Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté. E deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com nenhum homem.
Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Meus queridos, em janeiro do ano de 2020, aconteceu um dos fatos que mais mexeram comigo na minha vida. Nós perdemos nosso pai. Não sei se é correta a expressão perder, porque eu não perdi, ele só não está mais comigo. Mas o Senhor recolheu o nosso pai. E ali eu, meus irmãos, demos alguns testemunhos no sepultamento de como foi a nossa vida, de como foi a nossa relação com o nosso pai, de tudo que ele tinha feito de certo, de errado, das influências que ele teve sobre nós. E eu disse uma coisa naquele dia: o meu pai não me deixou uma herança, deixou dívidas para a gente administrar, deixou alguns processos bem estranhos, que até hoje meu irmão bate cabeça com isso. Foi quem administra a maioria dos processos que meu pai atuava. Meu pai era advogado. Meu pai não deixou para a gente uma casa, para os filhos imediatamente, não deixou carro, não deixou nada de substancial. Mas meu pai deixou para a gente uma herança que vale muito mais do que tudo isso junto. Meu pai deixou em todos os 3 filhos. Eu tenho, além de Silas, que é meu irmão, eu também tenho uma irmã mais velha, que mora em Feira de Santana, Sara. O Senhor deixou, inexoravelmente assim, de forma imanente, agarrado em nosso coração, um amor, uma devoção pelas Santas Escrituras, pela palavra, que foi algo que eu jamais teria como recompensar ele, eu jamais teria como pagar. Quando eu tinha 15 anos, meu pai me disse que se eu quisesse ser um servo de verdade, se eu quisesse ser um crente, com algum testemunho para dar, eu precisaria, ele dizia na época, comer esse livro com farinha todos os dias. E é o que eu tenho feito desde então. Não que eu saiba lá tanta coisa, mas eu tenho plena consciência que desde pelo menos os 15 anos de idade, eu tenho uma vida devotada a todos os dias me debruçar sobre as Escrituras. E ainda que eu não saiba tanto, o meu amor por ela é algo desmedido. Eu amo as Escrituras, eu amo a santa palavra de Deus, eu sei que ela é vida. E como diz o bordão do evangelista Billy Graham, eu creio que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu creio que elas são vida, são revelação, são alimento para nossas vidas. Mas eu vou lhe dizer, sendo muito sincero, eu não concordo com toda ela. Olha que loucura, começaram as heresias. Pronto. Eu não concordo com boa parte da Bíblia. E uma das coisas que eu digo, eu hoje também dou aula da disciplina de hermenêutica bíblica em alguns cursos. Uma das coisas que eu falo quando dou aula sobre isso é: se você ler 5 capítulos da Bíblia direto e não discordar de nada que você leu, é porque você está interpretando errado. Ela naturalmente discorda de nós. Isaías vai dizer que assim como são mais altos os céus do que são a terra, são mais altos os pensamentos, os planos e os projetos de Deus do que os nossos. É natural que em algum momento eu olhe e veja: Deus, eu faria diferente. Eu elogio, você sabe, estou aqui louvando, bendizendo. Quando você acerta, eu sou o primeiro a dizer. Mas aqui eu acho que Vossa Majestade errou. Com todo respeito. Isso aqui eu não registraria, isso aqui pega mal para você. Obviamente o exercício de fé não é você construir um Deus projetado conforme a sua consciência, que concorda com tudo que você diz. O exercício de fé é se submeter a Ele, mesmo quando você não concorda. Mesmo quando aparentemente você tem uma ideia melhor que a dele. E constantemente eu acho que eu tenho ideias melhores que as de Deus. A minha fé é aquilo que me faz me prostrar e me dobrar a Ele, ainda que eu discorde. Isso é uma fé genuína. Porque eu olho e digo: Deus, não parece fazer sentido, mas eu seguirei, porque é a tua palavra e não a minha. Foi o que Pedro fez com Jesus. Eu pesquei uma noite inteira, não tem peixe, eu já vi, cara, eu vivo disso. Você, eu não sei nem quem é, dizem que é filho de um carpinteiro e que trabalha também com carpintaria, mas eu trabalho com peixe. E fiz isso uma noite inteira e asseguro, não tem peixe. Mas segundo a tua palavra, eu de novo lançarei a rede, porque o Senhor está dizendo: lance a rede de novo. Isso é fé.
é não concordar, mas obedecer. A sua concordância deixa de ser algo relevante quando o assunto é fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sinceramente, esse é um texto que eu riscaria da Bíblia. A gente lê um texto agora, que, convenhamos, ele começa de maneira linda. Era um homem chamado Jefté, filho natural de Gileade, da região de Gileade. E a Bíblia diz que ele é filho de uma relação de adultério, filho de uma prostituta. Aí chega um momento em que os irmãos dele se reúnem, ele já grande, e fazem aquele xingamento que a gente vê em filme dublado, versão brasileira, Herbert Richards: seu bastardo. Ô bastardo, você não tem parte nessa herança. Você não vai levar o que meu pai e minha mãe construíram, porque você é filho de uma adúltera. Então não venha criando expectativa de que você vai ter herança aqui em Gileade, porque você não vai ter. Isso aqui é meu e de meus irmãos. E Jefté se sente excluído a ponto de fugir, se evadir daquela região e ir para uma região bem distante, um lugar bem tosco assim, chamado Tobi. E lá em Tobi, ele forma uma pequena ganguezinha dele, uma matilha ali, uma alcateia de lobos, onde ele vira o governante, o dono da boca. Jefté é o dono da boca de Tobi. E isso está acontecendo em Tobi, mas chega lá em Gileade, a Bíblia diz que os amonitas invadiram aquela região. E quando os amonitas invadiram para tomar, e para violentar, e para espoliar. Aí vem uns irmãos de Jefté, que de barreira eram brabo como o quê, mas agora estavam se sentindo sozinhos. Lembraram: a gente não sabe brigar. A gente é frouxo, a gente é otário. A gente precisa de um guerreiro. Aí se uniram e falaram: rapaz, vamos atrás de Jefté, dar aquele abraço no nosso irmão amado, dizer: estamos com saudade. E lá vão eles atrás de Jefté. Aí Jefté diz: espera aí, por que vocês estão procurando agora? Vocês me desprezaram, não eram vocês que me chamaram de bastardo? Não eram vocês que disseram que não queriam conta com o filho de uma prostituta? Não eram vocês? Eu falei: mas agora a gente precisa de você. Aí Jefté: precisa de mim? Tá bom, vamos fazer o seguinte, eu volto. Mas eu gostei dessa vida de dono da boca. Eu quero ser dono da boca de Gileade agora. Eu vou tomar uma boca maior agora. Eu aceito lutar por vocês, mas eu ganhando, eu governo. Tranquilo? Me dá minha herança de novo, restitui, eu quero de volta o que é meu. E os irmãos: tá bom, Deus seja testemunha aqui, que se você conseguir derrotar os amonitas, você é o novo líder, sem problema com isso. E lá vem Jefté. Jefté começa a negociar com aqueles homens, com os amonitas. Ele vem primeiro no argumento, ele vem primeiro de forma amistosa, tentando encontrar um meio termo. Ei, amonitas, por que vocês estão brigando com a gente? Qual é o problema de vocês? Eles dizem: não. Vocês é que tomaram nossas terras, os amonitas diziam. Essa terra aí que vocês têm hoje é nossa. Que história é essa de sua terra? A gente só quer tomar o que é nosso. Vocês foram que invadiram. Aí vem Jefté: opa, peraí. Na nossa tradição, todo mundo conhece a história do nosso povo. E eu vou lhe dizer, a gente não invadiu coisa nenhuma. A gente não tomou o que é seu coisa nenhuma. O que aconteceu é que um dia o povo de Israel estava passando um deserto, e isso faz mais de 300 anos. E a gente pensou em passar por Edom. E aí o rei de Edom disse: você não passa por aqui. A gente ficou lá em Cádiz então. E arrodeou. O baiano adora falar isso, arrudei. A gente arrodeou, deu uma volta, para não entrar no território inimigo, na terra que vocês iam que era de vocês. E a gente passou por fora. E a gente fez um acordo de paz: olha, a gente não vai incomodar ninguém. A gente queria passar por dentro, vocês não deixaram, não tem problema. A gente passa por fora, e a gente não quer guerra.
Mas quando a gente estava passando, vocês atacaram a gente pelas costas. E quando vocês atacaram, vocês não sabiam que estavam atacando um povo que atende pelo nome do Senhor dos Exércitos. E quando bateu na gente, bateu nele também. E quando vocês bateram nele, ele se levantou em nosso favor. E quando ele se levantou em nosso favor, aí foi pior para vocês, queridos. Porque vocês bateram num povo inocente. E num povo que carregava um testemunho de um Deus vivo. A gente estampava o nome dele em nosso testemunho. E aí quando vocês bateram na gente, bateram nele, sobrou para vocês. E aí eu vou te dizer, por conta disso, o Senhor nos deu essa terra de presente. A gente não tomou nada à força não. Foi o nosso Deus que interveio em nosso favor e nos deu isso. E aí eu vou te dizer, querido, eu não abro mão daquilo que o meu Deus me deu. Ele dá esse testemunho. E ele diz assim, isso é lógico até para você. Ele diz assim, porventura, no verso 24 desse mesmo capítulo, ele diz, porventura você abriria mão daquilo que o seu Deus, Camus ou Quemos, lhe deu. O Deus que vocês adoram. Se você sabe que alguma coisa foi ele que lhe deu, o Deus Camus, o Deus Quemos, se ele lhe deu alguma coisa, você abriria mão? Eu duvido. Eu quero prova em um raio de Big Big. Você não abriria a mão. Eu também não abro. O meu Deus me deu. E eu vou lutar por isso. Então fique sabendo. Não mexa com aquilo que o meu Deus me deu. A Bíblia diz que o rei dos Amonitas ignorou aquela história. E partiu para uma luta sangrenta. E quando ele partiu para uma luta sangrenta, mais uma vez, ele afrontou um povo que se chamava pelo nome do Senhor. E mais uma vez, Deus se sentiu também afrontado. E mais uma vez, Deus se levantou em favor daquele povo. E aí começa a história que a gente viu aqui. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E lhe deu a possibilidade de ultrapassar barreiras, de possuir terras. Veio um espírito de sabedoria, um espírito de força sobre ele. E gente, perceba como a história está linda até agora. Dá vontade de dizer, e é isso, irmãos, glória a Deus, podem ir para casa, vamos encerrar. Porque daqui para frente começa a história de terror. Porque daqui para frente, Jefté inventa, dá na cabeça dele. Ele já sabia que o Senhor tinha dado aquela terra a ele. Ele testemunhou isso. Ele já via que o Espírito Santo estava com ele e o tomou possantemente. Aí ele inventa, quer saber de uma, eu vou garantir aqui os 3 pontos. Ele inventa de fazer um voto. Olhe Deus, se você me der aquilo que o Senhor já tinha dado, se você me der a vitória agora, eu lhe prometo um sacrifício. Eu vou apresentar em holocausto aquilo que primeiro sair ao encontro quando eu chegar em casa. Quem primeiro me encontrar, é teu, vou sacrificar em teu favor. O Senhor dá a vitória a ele. E ele vem todo alegre, comemorando. Mas quando ele chega em casa, talvez a notícia já tinha chegado antes. E aí quem sai ao encontro dele para comemorar aquela vitória é a filha dele, a única filha. Talvez um adolescente, tocando um pandeirinho. E ele enlouquece. Minha filha, você trouxe uma desgraça sobre nossa família agora. Eu tinha feito um voto ao Senhor. E a menina diz, pai, eu não posso fazer mais nada. E nem você. Se você votou, agora cumpra. Faça o que for, mas deixa só eu chorar 2 meses por esse seu voto. Promessa sem jeito, né? E lá vai a menina chorar por 2 meses. Ele volta e cumpre. Gente, eu já tentei dar um monte de cambalhota hermenêutica nesse texto, para tentar aliviar a barra de Deus, para tentar fazer com que Deus seja menos cruel. Não, tem uma forma de interpretar aqui, que na verdade a filha dele foi só para um convento. Um convento que só existia na Idade Média, mas a filha ali, 1000 anos antes de Jesus nascer, já estava lá. Eu inventei um serviço para ela no templo, que nunca teve serviço de mulheres no templo na história de Israel. Eu inventei aqui, já tentei defender Deus
forçando uma outra interpretação, mas sinceramente, Deus não precisa de defesa. Deus é o nosso defensor. Deus não precisa que a gente tente dar uma boa ajudinha a Ele na palavra, para tornar a palavra um pouco mais atrativa, para que a gente não seja cancelado por conta do Evangelho. Sinceramente, Ele não me nomeou vice-Deus. Deus é Deus, e Deus tem sempre razão, mesmo quando me diz não. Então, sinceramente, eu resolvi aceitar o que está escrito, porque está muito claro. Quando Ele diz assim, olha, eu oferecerei como holocausto, a palavra holocausto no hebraico é olá. E olá quer dizer aquilo que é reduzido a cinzas, ou seja, oferta queimada por fogo. Em nenhum momento você vai ver essa mesma palavra no Velho Testamento simbolizando algo simbólico, algo metafórico. Em nenhum momento, é sempre oferta queimada por fogo, algo reduzido a cinzas. Sim, ele fez um voto. E outra coisa, ele diz assim, o que sair da minha casa, eu entregarei. Olha, para ficar ainda pior a situação. Quando ele diz isso, obviamente ele estava falando de uma pessoa, porque vaca não sai de casa. E a expressão, o que eu primeiro encontrar no hebraico, é sempre utilizada para encontro entre duas pessoas humanas. Talvez influenciado pelos costumes dos adoradores de Moloque, dos adoradores de Camus, que entregavam filhos em sacrifícios, entregavam sacrifícios humanos a seus deuses, talvez aprendendo costumes de outras culturas. Naquele dia, Jefté achou que fosse possível barganhar com Deus e comprá-lo, segundo os costumes do mundo. E sim, ele ofereceu um sacrifício humano a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E é com isso que a gente tem que lidar nesse texto. Mas uma coisa que a gente precisa deixar muito claro é que esse sacrifício jamais foi pedido por Deus. Veja que em um determinado momento da história, há um homem chamado Abraão, a quem Deus diz, Abraão, eu estou dizendo agora, vá, suba um monte e entregue o teu único filho, Isaque, o teu filho, a quem tu amas, entregue a mim. E em obediência, Abraão faz aquilo. E quando chega no monte, no lugar do sacrifício, na região de Moriá, Abraão, na hora que vai operacionalizar o sacrifício, Deus intervém com sua voz poderosa e diz, Abraão, não toque o dedo no menino, a tua fé já foi provada. O que fica claro e manifesto para dizer que no momento em que Deus pediu Isaque, era Abraão que ele queria. Abraão, eu só quero que você tenha consciência. Eu já sei de tudo, eu não preciso tirar prova de nada, mas eu quero que você tenha consciência de que entre mim e você não existe nada interferindo, de que não há nada no seu coração que esteja acima da sua devoção a mim. Eu quero que você entenda isso, que você se certifique disso, que se em algum momento o seu filho, sua mulher, seu cachorro, seu time de futebol, seja lá o que for, tentasse interferir na sua relação comigo, eles vão sempre perder. Eu queria que você certificasse disso. Então havia um propósito ali, e não, Deus não aceitou o sacrifício humano. Mas havia agora Jefté, sem Deus pedir, de forma precipitada, querendo consolidar aquilo que o Senhor já tinha lhe dado, e diz, eu vou entregar um sacrifício a Deus, eu vou entregar uma oferta a Deus, naquilo que Deus não pediu, aquilo que Deus nunca se agradou. Vem um homem sincero, com um coração manifestamente aplicado, e faz algo que é completamente distante da vontade de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, e retomando o início do que eu vinha falando, nós temos o dever de amar esse livro, e de amar a palavra de Deus, porque dela provém vida. O grande problema de Jefté é que ele aparentava não ter conhecimento do caráter daquele Deus a quem ele adorava. Ele achou em primeiro lugar que era possível comprar Deus, que era possível fazer primeiro para depois dele receber. O que Paulo já vai defenestrar completamente essa ideia, fulminar essa ideia em Romanos capítulo 11,
quando ele, no meio de uma demonstração, no meio de uma disciplina na igreja, para e diz: olha gente, cansei de falar de mal de vocês, cansei de disciplinar, sabe de uma, eu vou cantar, eu vou salmodiar, eu vou dizer, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, mas quão deleitáveis são os seus juízos. E quem conheceu a mente do nosso Deus? Ou quem primeiro deu a Ele alguma coisa, para que depois dele receba? Ninguém, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Paulo consagra isso, algo que Jefté não entendia. Ele achava que para com Deus é necessário você primeiro dar e depois você recebe. Primeiro você aposta nele, mesmo você dá alguma coisa para ele te dar em troco, em dobro, 1000 vezes mais. Ele achava que era assim, mas não. João depois vem consagrar a gente. O perfeito, aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Aquele que anda inseguro, aquele que anda com essa insegurança todos os dias, aquele que tem medo de perder a salvação 7 vezes por semana, esse camarada que toda vez que ele dá um passinho fora, ele acha: meu Deus, vai me fulminar, Deus vai jogar um raio na minha cabeça. Esse que não tem consciência da sua filiação, esse homem que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor, porque o perfeito amor, ele lança fora todo o medo, e nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. A única razão que nos leva a conseguir amá-lo é o fato de primeiro ele ter nos amado. E em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer que Deus, ele prova, ele manifesta, ele evidencia de forma incontestável o seu amor, quando Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes que eu tivesse feito qualquer coisa por ele, ele fez por mim. Mas Jefté entendia uma lógica contrária. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus, senão ele não está comigo. Eu preciso comprá-lo, eu preciso barganhar com ele. E Jefté faz um voto completamente refletido, conforme a forma de amar que ele aprendeu no mundo. É muito comum as pessoas dizerem: eu amo a Deus, mas eu amo do meu jeito. Eu vou lhe contar qual é a minha forma de amar, se eu for me basear por isso. Amar do meu jeito. Todo aniversário de casamento, minha esposa vai ganhar uma camisa do Bahia, porque essa é a forma que eu gosto de ser amado. Porque se alguém me ama, este me dará uma camisa do Bahia. Óbvio, tem presente melhor que isso. Tem coleção nova chegando daqui a pouco, gente. Concurso aí para eleger o padrão 2022, 2021. Eu não vejo presente melhor que esse, mas ela vê. A gente está com essa mania de achar que Deus aceita qualquer coisa. Eu estou amando do meu jeito. Minha esposa não aceita qualquer coisa, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. A gente está com essa mania de achar que o que importa é a sinceridade. Jefté fez um voto sincero, completamente distante da vontade de Deus. Um voto que Deus nunca aceitaria. E a prova de que ele não aceitou é que ele não interveio. Com Abraão, ele fez a intervenção na hora H. Não toque no menino, Abraão. Me agradei de sua postura. Com Jefté não. Jefté, você está maluco, cara. Não me meta nisso, não me envolva nisso. E Deus não intervém. Ele comete a loucura dele. Um devaneio. Uma ação irrefletida, impensada, fruto de alguém que não conhece a vontade, embora seja sincero. A gente tem que acabar com essa ideia de que o que importa diante de Deus é sinceridade. Não, isso é só o comecinho, mas não importa só isso. É preciso ter consciência, conhecimento da vontade dele. Será que Deus se agrada mesmo dessas oferendas que a gente está integrando a Ele? Será que Ele pediu isso de você? Esse seu afastamento de todos os seus amigos, essa sua reclusão, essa sua demonização dos seus familiares só porque não servem ao mesmo Deus que você. Será que Ele pediu isso a você? Essa catequese pesada sobre seus filhos, será que Ele pediu dessa forma a você? Será que Ele pediu isso a Jefté? A gente pensa que sinceridade é tudo, mas desculpa, existe alguém mais sincero do que um ladrão? Imagine quantas pessoas gostariam de ter talvez um carro, um relógio, um celular igual ao seu. Quem é a única pessoa que admite isso, que quer? O ladrão. Me dá, eu quero. Não tem ninguém mais sincero que um ladrão, gente.
Sinceridade não é tudo. Sinceridade talvez seja só o começo. Mas é preciso a gente avançar em conhecer, prosseguir em conhecer, e se dar a conhecer, e se relacionar, e orar, e buscar, e se abrir, e entender que o nosso Deus é um Deus relacional, e que não adianta você ofertar coisas que vão completamente em contrário àquilo que o coração dele ministra em nós. Isso é ouro de tolo, isso é oferta vazia, isso é voto irrefletido. Foi o que aquele homem fez, Jefté. E o pior, comprometeu a sua família. Não seria pior se saísse um servo, porque ele diz: o que sair de minha casa. Então era uma pessoa que ele estava ofertando a Deus, segundo os costumes de Moloque, segundo os costumes dos amonitas, segundo os costumes de Tobi, ou sei lá de onde ele aprendeu isso. Deus tinha uma personalidade, Deus tem gostos, Deus tem caráter, Deus é uma pessoa, Deus não é uma energia perdida no espaço. Ele é um ser relacional, um ser que entra em lugares e sai de outros, um ser que tem ciúmes, um ser que tem gostos. Deus é esse, é alguém personalizado. Deus é pai, Deus é isso, é alguém que a gente cativa, é alguém por quem a gente se deixa cativar, é alguém a quem a gente conta segredos. Isso é Deus, isso é Deus. Aquele homem colocou em xeque a sua família, era um líder. Eu falo isso às vezes com muito temor, porque durante toda a minha infância eu fui filho de pastor. E por mais honrado que meu pai fosse, muitas vezes eu vi atos irrefletidos, como fazer uma viagem de 24 horas para um seminário da igreja, deitado no chão do ônibus, para dar exemplo, porque a família do pastor tinha que dar exemplo. Eu sei que ele fez aquilo de todo o coração, com sinceridade. Glória a Deus, o Senhor preservou e hoje o Senhor manteve a mim e a meus irmãos na presença dEle. Deus é bom demais, gente. Mas assim, falta mão e pé e dedo para contar o quanto de testemunhos de filhos de pastores, filhos de servos, filhos de irmãs de oração, de uma vida devotada aos pés do Senhor, de pessoas sinceras, de servos fiéis, e que hoje querem ver o demônio e não querem ver uma igreja. Pessoas criadas no Evangelho e que hoje carregam uma história de luta, de dor, que tiveram seus sonhos entregues em holocausto, tiveram suas personalidades resumidas a cinzas, por conta de julgos pesados, impostos pelos seus pais, impostos pelos seus líderes. A gente está cansado de ver pessoas que carregam histórias de mácula, de mágoa, de angústia, de dor, de decepção, de desespero, quando ouvem falar de lideranças, e às vezes eram líderes, servos de Deus, líderes sinceros, bons líderes, que às vezes impõem encargos desnecessários, fazem votos ao Senhor, votos irrefletidos, e colocam pesos, e dizimam famílias, separam casais, colocam pais distantes dos seus filhos, travestem o Evangelho de algo macabro e maligno, a ponto de muita gente querer qualquer coisa, menos esse tal de Evangelho. Eu quero qualquer coisa, menos isso aí de ser crente, porque Deus me livre. Quantos jovens com as suas vidas espirituais completamente queimadas a fogo, reduzidas a cinzas, por conta de atos irrefletidos, de líderes sinceros, de pais amorosos e sinceros. Aquele pai era tão amoroso, era tão legal, ele tinha tanto respeito em casa, que ele chega e a filha é quem aceita, é quem se submete àquilo. Não, pai, com certeza você fez o melhor para mim, vamos cumprir o voto. Eu duvido que Davi conseguisse cumprir um voto desse. Absalão, vamos entregar você. Vai o coelho, vai você, Davi.
Eu duvido que Davi tivesse respeito dos filhos como Jefté tinha. O rei Davi. Duvido que Salomão tivesse um filho que aceitasse cumprir esse voto. Mas a filha de Jefté, sabendo que aquele era um pai amoroso, era um pai devotado, era um pai sincero, ela submete. O que eu quero dizer é que conhecer a palavra, conhecer o caráter de Deus, se aprofundar nele, mais do que ser salvo, mais do que ser crente, nós precisamos mergulhar profundamente no conhecimento de quem é Deus, e da sua verdade, e do seu propósito, e da sua vontade, e do seu caráter, e do que Ele de fato requer de nós, para que daqui a pouco você não viva um casamento completamente desestruturado, uma família que está desmoronando, por conta de ações irrefletidas, para que você não mande seus amigos para o inferno, porque não querem nunca ter uma vida tão amarga quanto a sua, para que a gente não faça evangelismo ao contrário, o evangelismo reverso. Jefté vai e cumpre aquele voto louco, que Deus nunca pediu. Aquela menina lamenta uma vida esvaziada de existência, lamenta não poder se perpetuar, lamenta não poder dar filhos, lamenta não deixar nada, não deixar uma herança, não deixar um registro. Ela lamenta, minha vida é só isso aqui, minha vida agora está esvaziada de propósito. Ela lamenta não ter tido oportunidade de um casamento, não ter tido oportunidade de formação de uma família, lamenta que só tem uma vida e essa vida seja abortada dessa forma. Ela chora, e as filhas de Jerusalém choram, as filhas de Israel choram também, as filhas de Gileade choram também, e se reúnem com ela. E a coisa fica ainda pior, porque quando a gente vai lá para Hebreus 11, num capítulo chamado de Os Heróis da Fé, onde a Bíblia relata diversos servos de Deus, dignos de nota pelo seu testemunho, por quanto foram usados pelo Espírito Santo. Aí fala de Gideão, aí fala de Sansão, aí fala de Baraque, aí fala de Abraão, aí fala de Jefté. Está lá Jefté, herói da fé. Aí eu paro e penso, cara, que loucura é essa? Jefté, herói da fé, esse cara, o homem que mata a filha, que entrega ela em sacrifício, em oferta queimada diante de Deus, aquele que aprende a adorar a Deus com os amonitas, com os tobitas, com os adoradores de Moloque, aquele que traz esse culto a Moloque para dentro da igreja. Esse homem aí? Sim, é esse homem. Esse registro está lá, o registro de Jefté está lá. Do mesmo jeito que há na eternidade um memorial sobre mim e sobre você. E eu estou dizendo para você que aquilo que eu entendo é que Jefté não está lá nesse registro por causa disso. Jefté está lá apesar disso. Apesar das suas falhas, apesar dos seus arroubos, Deus vê em Jefté alguém que dá um bom testemunho de fé em seus outros atos. Primeira coisa sobre Jefté é que ele é um homem improvável, um bastardo, filho de prostituta, isolado dos irmãos, lançado para uma periferia, para um lugar inóspito, para um lugar desacreditado, para Tobi. Tobi só é citado aí na Bíblia, depois ninguém mais lembra de Tobi. Um lugar que tem nome de cachorro. E eu vejo sinceramente em toda a Bíblia que Deus tem peculiar paixão pelos improváveis, por aqueles que não conseguiriam de outra forma, por aqueles que necessitam dele, e se não for ele, não tem. Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Deus tem compromisso com os pequenos. Deus tem singelo carinho pelos desvalidos, pelos excluídos,
pelos necessitados, por quem sem a mão dele não conseguiria de forma nenhuma, pelo menor. Deus tem essa paixão, e ele encontra em Jefté um coração disponível e disposto a dizer: Senhor, meus irmãos me abandonaram, meu pai me deserdou, minha mãe me deu um péssimo testemunho, mas eu creio que se todos me abandonarem, há um Deus que não desiste de mim, há um Deus que ainda se lembra desse pobre, miserável, cego e nu pecador que sou eu. Jefté é esse homem. O primeiro grande testemunho que ele nos dá é sobre a capacidade de se apegar e de depender de um Deus que não se submete às circunstâncias, que não nos abandona quando todos se evadem, e que não recolhe sua mão quando todos os auxílios nos faltam. Jefté nos incita a confiar nesse Deus. Há um Deus que não se submete à crise, há um Deus que não entra em quarentena, há um Deus que não se acomete por pandemia, há um Deus que não se esquece e não tem crise de memória para com seus filhos. Jefté nos incita a isso, a crer nesse Deus. Jefté também é um homem de caráter. Está registrado aqui, Jefté era o juiz da época, que o último versículo desse capítulo diz: tornou-se costume Israel, as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté. Jefté poderia proibir aquele costume. Há um midrash, uma história, uma continuação, uma interpretação hebraica bem antiga, que diz que aquele costume foi para que nunca mais ninguém fizesse coisa igual que Jefté fez, para que aquele erro nunca mais fosse repetido. Jefté não proíbe aquilo. Jefté percebe que deu um mau exemplo. Jefté percebe a bobagem que fez e diz: gente, me lembrem sempre de quem eu sou. Uma vez por ano chorem e me lembrem que um dia eu entreguei minha filha ao fogo sem que Deus me pedisse isso. Um dia eu fiz a pior burrice da minha vida, e eu quero que ninguém nunca mais cometa o mesmo erro que eu cometi. Jefté é homem suficiente para não fugir de suas responsabilidades, para assumir as bobagens que fez. Jefté é homem suficiente para não colocar por debaixo do pano a burrada que fez, e para se preocupar com o povo a quem ele influenciava, até para dizer: gente, não me sigam. E por último, Jefté é um exemplo e um herói da fé, porque é o homem que deliberadamente não abre mão daquilo que Deus lhe confere. O grande segredo para que ele conquistasse aquela vitória não foi o voto que ele fez, porque Deus já tinha prometido, o Espírito Santo já estava sobre ele, ele não precisava de voto nenhum. O grande segredo para que aquela vitória fosse possível foi ele cravar ao líder dos amonitas e dizer: eu não abro mão daquilo que o meu Deus me deu. E nisso tem implícito a ideia de que ele não faz questão daquilo que Deus não lhe deu. A gente costuma dizer que Deus não se agrada de pedido que seja um pedido de emprego, um pedido de um carro. Deus se agrada de pedido que seja mais do Espírito Santo. Eita glória! A gente só pode pedir? Não. Pelo contrário. Eu não abro mão da tua presença, do resto. Gente, eu não abro mão de nada que o meu Deus me dá. Eu não abro mão de nada que veio da mão dele. Porque toda vez que a gente valoriza aquilo que o Senhor nos deu, a gente está fazendo um memorial de dependência e dizendo: eu não faço questão do que meu Deus não me deu. Aquilo que não foi ele, ou aquilo que ele quiser tomar, ele pode tomar também, porque isso também é uma dádiva das mãos dele. Mas eu entregar de mão beijada ao inimigo, eu entregar ao mundo, eu entregar ao acaso, ao descaso, aquilo que o meu Deus me deu de presente, eu estou abrindo mão da minha dependência dele. Eu estou dizendo ao mundo que eu não dependo mais dele. E Jefté nos dá um grande exemplo
de que aquilo que o Senhor nos deu é o memorial de que Ele nos ama, que Ele se preocupa, que Ele é Pai e que nós somos filhos. Uma dor no coração de todo pai é quando o filho não dá valor a um presente que custou caro. Ô dor. Imagina teu filho jogar pela janela um Fisher Price. Oh, meu Deus do céu. Tu não sabe quanto custou isso, seu banana. Ô dor que dá no coração. Mas é bonito. Um pai que diz, eu vou cuidar. E vê o filho dizer, eu vou cuidar disso aqui porque meu pai me deu. Meu pai batalhou por isso. Isso aqui custou o suor do meu pai. E eu vou lutar por isso aqui. Eu não vou deixar quebrar. Eu não vou deixar se esvair. Eu não vou deixar perder. Eu vou procurar. Eu vou achar, eu vou encontrar, eu vou valorizar. Porque foi o meu pai que me deu. Foi o meu pai que me deu. Isso é de uma beleza sensacional. No ano passado, a gente teve uma experiência interessante. Os irmãos acompanharam aqui que lá em casa, meu irmão Silas se candidatou a vereador aqui de Salvador. E a gente se empolgou muito. Foi uma campanha que me encheu de orgulho pela lisura de todo o processo. Como a gente tinha outros caminhos, como Silas tinha outros caminhos e a gente escolheu, não, vamos ficar aqui com o que é certo. Não vamos aceitar nada que não seja. Silas usou para mim uma expressão bem engraçada. Ele falou assim, olha, todas as reuniões que eu fizer eu vou enfatizar, eu não vou aceitar dinheiro nenhum que eu não possa contar para minha mãe. E aí a gente um dia reunido, eu falei assim, Silas, eu acho que você tem pelo menos aí seu garantido, que você consegue uns 1000 votos, perto disso. Aí Silas, é mesmo, eu consigo uns 1000 votos por mim, pelos amigos, por quem me conhece. Mas se o Senhor der um milagre, a gente consegue a eleição. Se for da vontade do Senhor, 1000 eu garanto por mim. O que passar de 1000 é um milagre de Deus. E eu sinceramente orei e criei nesse milagre, rapaz, impressionante. A gente creu, a gente orou e fez o possível, o que estava ao nosso alcance. E no dia do resultado das eleições, Silas teve aproximadamente, quase cravando ali, 1000 votos. Era como se Deus dissesse assim, não dei. E a gente chorou junto, falei, Deus, faltou você, velho. Botei a chuteira, vim pro baba e você não jogou. E naquele dia o Senhor nos lembrou dessa conversa que a gente teve, para que a gente não lamentasse, para que a gente não esmorecesse, para que a gente não achasse que Deus não tem poder. Não, Ele tem poder. Ele só não deu. E o Senhor nos ensinou a não chorar por aquilo que Ele não deu, ao mesmo tempo que Ele nos ensina a nos alegrar, a valorizar e a lutar por aquilo que Ele nos deu. Se coloque de pé. Essa noite eu estou falando com um homem que precisa ser relembrado de que vale a pena lutar pela família que Deus te deu. E o Senhor está te lembrando que foi Ele que te deu essa família e que você colocou no coração essa semana o desejo de não mais lutar por ela. Porque dele são, Talvez o Senhor está te lembrando são todas de um ambiente de trabalho e que você ora todos os dias para Deus te tirar de lá. E há um Deus bradando com voz de muitas águas no seu ouvido, dizendo, fui eu que te dei, eu te coloquei lá. Não abra mão disso, porque eu tenho um propósito na sua vida naquele lugar. Apesar das perseguições, e você não precisa de votos irrefletidos, prometer mundos e fundos, promessa de São Longuinho, de subir escada, não precisa disso.
Você só precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque dele, por meio dele, O Senhor está te lembrando que Ele não está à venda. são todas as coisas. Você que tenta comprar a Deus por meio de serviços na igreja, Nunca foi sobre nós, para talvez isso aumentar a sua popularidade. sobre o que podemos fazer. Você que busca um casamento por vias transversas, por coisas, por outros caminhos. Você que está se matando, se entregando sua saúde, entregando sua vida espiritual por coisas que Deus nunca lhe prometeu. Sobre o que Cara, você está acabando com sua juventude, tudo sobre você. fazendo de um tudo para uma carreira que Deus nunca lhe ordenou, por um sucesso profissional que vai te levar para o inferno. Deus te chama hoje a abrir mão incondicionalmente de tudo que Ele não lhe deu, mas te chama a lutar com todas as suas forças para preservar a sua herança, a sua herdade, o seu presente, o seu propósito, aquilo que Ele nos legou. Eu não abro mão de um palito de fósforo que meu Deus me deu, a não ser que Ele tome para si. Mas eu não entregarei os amonitas à minha família. Nunca foi sobre Eu não entregarei os amonitas o meu propósito, o meu chamado. o que podemos fazer. Lute como homem, com caráter. Assuma o peso das suas responsabilidades. Como mulher, como garota, como adolescente, como jovem. Se invista no seu chamado, lá na sua faculdade. Para de correr daquilo que Deus te chamou. Para de se evadir, para de se acovardar. Para com isso. Deus está chamando para que se levantem os Jeftés nesse aspecto. E sim, a minha e a sua vida também são cheios de pontos que merecem ser apagados. O Jefté sabe disso, Foi sobre nós, sabe dos erros. nem sobre Ele não quer jogar tudo para debaixo do tapete, não. Ele quer ser lembrado. Ah, Deus, me lembra dos meus erros. Me lembra que quando eu vou pela minha própria cabeça, e quando eu quero dar uma despertinho, eu me lasco. Me lembra disso, Deus. Para que eu nunca deixe de depender exclusivamente do Teu Espírito Santo. Para que as minhas conquistas sejam sempre fruto só da Tua unção, só da Tua direção, e não da minha barganha, e não da minha esperteza. Feche seus olhos. porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
para ser amigo dele, para uma relação mais íntima. Ele sabe quem você é. Ele já sabe o que você fez. O mesmo Deus que chama de herói da fé um homem que comete uma atrocidade dessa. É um Deus que traz arrependimento ao seu coração hoje, que te convoca a rever seus posicionamentos, suas prioridades, seus conceitos, suas ideias, seus erros. Te toma pela mão e dizem: vamos caminhar junto. Eu quero te usar. Eu quero falar por meio da sua boca. Eu quero curar por meio das suas mãos. Sim, eu sei quem você é. Sim, eu sei o que você fez. Sim, eu conheço sua história. Sim, eu sei de onde você vem. E mesmo assim eu aposto em você. Mesmo assim eu invisto em você. Deus conhecia Jefté e usou a vida dele para inspirar a nossa. Conhecendo você, Ele pode te usar para inspirar tantos outros. Pai de amor, obrigado pelo teu chamado. Que essa história tão dura, tão louca, nos inspire a querer descobrir a tua vontade, a investigar o teu propósito, a saber o que de fato te agrada e o que não te agrada, a dar mais atenção àquilo que o Senhor requer de nós e ignorar o que o Senhor não requer de nós. E que o Senhor nos incite, nos dê forças para lutar por nosso campo, para lutar pela nossa herança, pela nossa herdade, por todos os presentes que o Senhor graciosamente nos deu. E que a gente pare de perder saúde, perder vida, por conta do que nos foi tirado sem que Deus tenha nos dado. Que o Senhor ministre dependência em nós. Que o Senhor ministre fé. O desejo genuíno de te obedecer, mesmo quando a gente não concorda. O desejo de perdoar, mesmo quando estamos irados. O desejo de pedir perdão, mesmo quando estamos certos. Que tenhamos o ministério da reconciliação. E que a gente não abra mão do que foi construído pelo suor do nosso Pai, pelo trabalho daquele que nos gerou. Ministra em nós a tua palavra e o conhecimento da tua vontade, do teu querer, do teu propósito. Que mais do que sinceridade, tenhamos consciência, saibamos qual é a tua palavra para nós. Em nome de Jesus.